Jeremias. Jeremias 31, verso 25. Enquanto você procura, eu quero falar do meu livro. É um livro na área de família e na área da psicologia familiar, melhor dizendo. O que eu vou pregar hoje, o que eu tenho pregado, está nesse livro. Esse livro, nós lançamos ele o ano passado, aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Esse ano, no mês de outubro agora, ele seria lançado na Europa, Portugal, Espanha e na Bélgica. Só que por causa da pandemia não podemos viajar. Mas se você ainda não tem o nosso livro, ele é um manual, já foi vendido milhares de cópias. Ele pode ajudar você entender um pouco como você é, como funciona a sua vida emocional. Coisas que às vezes nós que servimos a Deus achamos que é de um jeito, e a palavra de Deus nos manda ir por outro jeito, por outro caminho. Fala sobre família, sobre como funciona a psique do homem, a psique da mulher, a ação de Deus através da nossa alma, e vai ser uma bênção para a sua vida. Lá no final tem ali, você vai poder adquirir, tá bom? Você vai estar abençoando o nosso trabalho. Quem achou diz amém? Está escrito assim, ó: pois saciarei a alma cansada e fartarei toda a alma desfalecida. Amém? Pois saciarei a alma cansada e fartarei toda a alma desfalecida. Vamos orar? Vamos orar? Amém? Feche teus olhos. Feche os olhos. Existe um segredo em fechar os olhos. Quando você fecha os olhos, você se concentra, e quem se concentra recebe a bênção de Deus. Meu Deus, meu Pai, nesta noite, Senhor, nós estamos na Tua casa. Queremos o Seu poder, na eficácia da Sua palavra. Queremos que o Senhor é poderoso nesta noite para operar nas vidas que aqui estão. O Senhor sabe o propósito de estarmos aqui, Senhor. Pai, quantas vidas nessa noite angustiadas, abatidas, amarguradas em busca de uma vitória, Senhor, para suas vidas tão deprimidas, muitas vezes levadas. Mas Tu és o Deus que muda as histórias. Nós precisamos, Pai querido, a unção do Teu Espírito Santo nesta noite. Oh Senhor amado, todo mal, Senhor, toda obra contrária, maligna, todo bloqueio mental, Senhor, tudo aquilo, meu Deus, que está aprisionando esta mente agora, Pai, no nome de Jesus, nessa noite, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, o entendimento para a Sua palavra. Amém. Podem sentar. Você tem que dar uma baixadinha aí, senão vai dar microfonia. Diminui aí, tira um pouquinho do médio, menos agudo, tira o agudo. Isso aqui nem fazer um bolo. Vai farinha, fermento, água, e quando fica pronto é uma benção. Irmãos, hoje nós passamos o dia inteiro trabalhando. Eu até estava com uma dor nas minhas costas ali, porque nós estamos fazendo uma reforma na igreja ali, onde eu tendo trabalho. E hoje fizemos quase 100 metros de piso, de contrapiso, melhor dizendo. E Deus tem nos abençoado. E às vezes, para alguém que pensa que a gente vai pregar, mas o pastor prega todos os dias, ele já está acostumado. Quando você vai cozinhar todos os dias na sua casa, você já sabe o que vai fazer? Né? Às vezes você entra na sua cozinha e começa aquela história em busca de um milagre, né? Não tem cebola, não tem tomate, termina a carne, só tem boi ralado, não tem isso, não tem aquilo. Aí você vai tentar fazer um milagre, né? Então é mais ou menos assim quando a gente vai pregar, quando a gente vai conduzir uma mensagem, ainda mais uma mensagem para que você possa ser alcançado. E aí eu saí de lá, fui levar os pedreiros, e eu comecei a falar com Deus: o que eu vou falar, Senhor, nessa noite? E aí Deus falou comigo assim: fale sobre lixo. Lixo, Senhor, lixo. Irmão, sabe que eu tenho uma grande dificuldade com lixo. Nós moramos num lugar ali que o lixeiro, ele passa sempre à noite.
Então, a minha esposa, quase sempre ela coloca o lixo para fora de casa, porque ela sabe que eu não vou colocar o lixo para fora. Às vezes ela deixa o lixo na frente do portão e eu saio de carro e passo por cima do lixo e não consigo me lembrar de tirar o lixo. Mas aí ela vem e coloca o lixo do lado de fora. E às vezes eu digo para ela assim: me perdoe, amor, eu não vi o lixo. 5 sacos de lixo. Então às vezes não é fácil, né? Então lidar com lixo não é fácil. E vocês sabem como são os homens, né? Então nessa noite eu quero falar sobre lixo. E quero perguntar para você: como vai a sua lixeira? O que, pastor? O senhor está me chamando de uma lixeira? Sim. Olha, toda quarta-feira eu atendo à tarde. Se você precisa que alguém te ouça, nós estamos lá para te ouvir. Rua Evaldo da Rosa 155. Nós estamos atendendo ali, viu? Você está passando por um processo difícil de depressão, nós estamos ali para lhe ouvir. E Deus vai abençoar a sua vida. Temos ajudado bastante pessoas. Então, o que acontece na nossa vida? Quando eu era moleque, irmãos, lá pelos anos o ano de 1986, aconteceu uma coisa que chamou muito a atenção do mundo. Que foi o quê? Na madrugada do dia 25 de abril por 26, aconteceu um acidente nuclear em Chernobyl. Houve um vazamento radioativo que contaminou toda aquela região. Isso fazem mais de 30 anos. E até hoje a cidade de Chernobyl, ela tem restrições para a entrada dela, por causa da radiação química que se espalhou. Milhares de pessoas morreram, gerações foram contaminadas, e com o passar do tempo elas foram morrendo. Mas o que o senhor quer falar sobre isso, pastor? Eu quero falar hoje com a sua alma. Diga comigo assim, ó: todo pensamento tóxico muda o DNA. Pastor, muda o DNA? Muda. Todo pensamento tóxico vai mudar o seu DNA. Você sabe que quando Deus nos fez, Ele fez uma composição que está dividida em química, sentimentos, minerais. Ele fez o homem. O homem está dividido em 3 partes: corpo, alma e espírito. O corpo é a autoexistência, está supleto de minerais, sais minerais, química. O espírito é a sua partícula. E a alma é onde é o centro das nossas emoções. A nossa alma está dividida em 3 partes. Quais são elas? Sentimentos, vontade e pensamentos. Essas são as 3 divisões da nossa alma. O inimigo, ele começa a trabalhar na trajetória da nossa vida através das circunstâncias que nos rodeiam. As circunstâncias que nos rodeiam, elas formam os nossos pensamentos. Vou repetir de novo. As circunstâncias que nós temos no dia a dia formam os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos influenciam os nossos sentimentos. Logo, influenciando os sentimentos, atingem a nossa vontade. Uma alma tóxica, ela fica doente. E como é que nós vamos nos toxicando? Vamos colocando um lixo tóxico dentro de nós. É porque nós convivemos com pessoas tóxicas. Sabiam disso? Existem pessoas que são tóxicas. Quando nós vamos tratar alguém, administrar alguém que está com quadro depressivo ou com transtorno, a primeira coisa que a gente diz para as pessoas é: divida as pessoas que você convive. Pessoas tóxicas fora da sua vida. Talvez você esteja aqui nesta noite. Eu estava sentado ali atrás, estava observando, mas a luz, ela é névoa, está meio penumbrado.
Mas 90% de vocês que estão aqui nessa noite sofrem de um transtorno. E a grande maioria de vocês sofre do transtorno de ansiedade múltipla. Ou seja, vocês não conseguem desligar. Levanta de manhã todos os dias com dor na região braquial, dói o pescoço, dói a cervical, dói às vezes a região do peito, porque o cérebro não desliga. O cérebro, ele precisa desligar. E por que é que o nosso cérebro não desliga? É porque nós estamos desregulados. O inimigo, ele conhece a trajetória da sua vida. Satanás conhece você desde criança. E através daquilo que você passou quando era criança, quando era adolescente, quando entrou na juventude e agora no processo de maturidade, ele vem juntando coisas e vem oprimindo a sua alma. E você vive uma vida tóxica. Um dia eu conversava com um homem e ele dizia para mim assim: pastor, o meu diabetes é muito alto. Eu digo: sabe por quê? Ele: por quê, pastor? Por causa dos seus pensamentos. Então ele disse para mim: eu fiquei doente diabético por causa dos pensamentos? Sim, porque você não soube administrar os seus pensamentos. O inimigo, ele vai intoxicar os seus pensamentos. Pensamentos de derrota, pensamentos de fragilidade, falta de conquista. Quer ver uma coisa? Pessoas ansiosas, nervosas, angustiadas, foram criadas por pais que cobravam muito. E sabe o que o diabo fez? Ele fez uma mochilinha, um saquinho de lixo, e colocou dentro do seu coração. E você se cobra todos os dias. Por quê? Porque quando você era criança, você foi ensinado que você precisa provar algo para alguém. E na verdade, você não precisa provar nada para ninguém. Esses dias eu atendia um pessoal que está num processo de recuperação químico, e eles diziam para mim assim: pastor, eu vou mudar por causa da minha família, eu vou mudar por causa dos meus filhos, eu vou mudar por causa dos meus pais, eu vou mudar por causa dos vizinhos, dos meus amigos. Eu digo: não, vocês estão errados. Vocês não precisam se libertar da droga para provar algo para alguém. Vocês precisam se libertar da droga para que vocês sejam livres. E se você continuar forçando, tentando provar algo para alguém, cada vez mais você vai ficar doente, cada vez mais você vai ficar angustiado, abatido. Hoje nós vivemos uma calamidade. Dentro dessa urna deve ter muitas pessoas que estão intoxicadas. Em toda a história, em toda a literatura psíquica, nunca se viu o maior registro de pessoas com câncer. O que você diz para mim? Pastor, os pensamentos tóxicos mudam o DNA. Nós temos uma coisinha no meio do nosso cérebro chamada amígdala cerebral. A amígdala cerebral, ela controla toda a química do nosso organismo. Os batimentos cardíacos, as noradrenos, funcionamento do coração, dos órgãos vitais, tudo ela controla. E cada vez que você tem um choque, cada vez que você se angustia, cada vez que você abate, que você se deprime, o seu coração solta e parece que vai sair pela boca. Bate, 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 bate. Não é assim? Aí depois ele volta ao normal. Só que com o passar do tempo, esses picos de adrenalina injetadas no coração vão adoecer o seu coração. Ele vai ficar doente. 99% dos casos de câncer, eles são de ordens somáticas. E aquilo que nasce no seu somático se manifesta nas suas vísceras. Talvez você conheça uma mulher que enfrentou um divórcio,
Um ano depois, 2, apareceu um nódulo maligno. A mulher tem 525 glândulos na mama. Um glândulo infeccionado é um câncer maligno. Por quê? Porque você não conseguiu limpar a sua lixeira emocional. Ei, Jesus amado. Pastor, trouxe um cara hoje maluco. Você quer ser curado? Você quer que a sua história mude? Limpe a sua lixeira. Ressentimentos, mágoa, rancor, ódio, desprezo, coisas que nós vamos juntando durante a vida e nós vamos colocando dentro de nós. Por quê? Porque alguém lá no início disse para mim que eu preciso ser o primeiro. Quando Jesus veio a este mundo, Ele não veio só trazer a salvação, Ele veio trazer o seu reino, e Ele veio instaurar o seu reino nas nossas vidas. Alguém um dia me perguntou para mim assim: pastor, como é o céu? Eu disse: quer saber como é o céu? Leia Isaías capítulo 6. O profeta Isaías, nos dias de Meleque Arrude, o rei Uzias, ele disse como era o céu. O céu é um lugar de santidade. Os anjos voavam e eles tinham 6 asas. 2 cobriam os pés, 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam. E eles clamavam uns aos outros dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Você sabe o que quer dizer a palavra adoração? A palavra adoração no hebraico quer dizer alguém aqui de baixo mover o trono de Deus que está lá em cima. Isso é adoração. E aí ele começa perguntando assim: Senhor, quem entrará no teu lugar santíssimo? O que ele começa dizendo? Aquele que tem as suas mãos limpas. As mãos limpas. Será que eu não tenho sangue de alguém nas minhas mãos? E carrego isso todos os dias? Porque o diabo diz que a culpa é minha, que eu fiz errado. Porque a culpa, irmãos, Satanás, ele tem um dom, uma prática de acusar, de culpar o homem. E a grande maioria das pessoas hoje em dia, elas pensam que Deus está furioso com elas. As pessoas pensam que Deus está irado, e não é verdade. A Bíblia diz que Deus procura os homens da terra todos os dias. Quando Ele fez Adão, você sabe por que Adão foi criado? Adão não foi criado para adorar, Adão não foi criado para fazer sacrifício, Adão não foi criado para glorificar, Adão não foi criado nada disso. Sabe para que Adão foi criado? Adão foi criado para ser amigo de Deus. Deus entrou no jardim e disse: Adão, aonde você está? Presciência de Deus. Deus não sabia onde Adão estava? Sabia. Mas é como o pai que entra em casa e o filho está escondido atrás da cortina e os pés dele estão aparecendo. Sabe o que Deus queria que Adão fizesse? Aparecesse e dissesse assim: Senhor, eu errei, eu fiz errado. O Senhor disse para não comer, e nós comemos e erramos, mas nós nos arrependemos. O que ele fez? Ele disse o quê? Ele fez que nem a gente faz: a culpa é da mulher que tu me destes. A culpa é dela. E às vezes nós projetamos as nossas falhas na vida dos outros. Às vezes a mulher diz para o marido assim: não chegamos a lugar nenhum, não alcançamos nada,
a culpa é toda sua. Será que é dele? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola a derruba. Mas nós temos uma facilidade de colocar a culpa dos nossos erros nas pessoas, e quando nós deveríamos reconhecer. Reconhecimento. Reconhecer. O primeiro passo da sua vitória nessa noite é reconhecer que você precisa ser liberto. E o segundo é querer ser liberto. A Bíblia diz que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, se as coisas velhas passaram, eu vou ter que esquecer das velhas práticas que outrora eu tinha. O diabo, ele incute na mente das pessoas que o seu presente está limitado. Terminou, não tem mais. Isso não é verdade, isso é mentira. A limitação está no seu futuro. O seu passado, o segundo atrás, nem Deus se importa mais dele. Ele quer ver agora uma nova vida com você. Ele quer curar as suas enfermidades. Ele quer curar a sua alma. Ele quer curar o seu coração. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer saciar a alma cansada. Porque as pessoas hoje vivem com a alma cansada. Quantos que vieram para cá? Não levante a mão. Quantos vieram arrastados nessa noite? Cansados, abatidos, angustiados, corpo cansado do dia do trabalho. Por quê? Porque está faltando a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Às vezes eu não tenho força, mas o Senhor me fortalece. Disse o profeta: diga ao fraco, eu sou forte. E tudo na sua vida é como você vê. Se você acha que seu Deus é desse tamanhozinho, ele vai ser desse tamanhozinho. Se você acha que Deus só pode curar a sua dor de cabeça, só a dor da sua coluna, só a dor do seu reumatismo, ele vai fazer só isso. Mas se você sonha que Deus vai mudar a sua história, Ele será um Deus poderoso da sua vida. Mas você precisa crer nisso, acreditar nisso. E uma coisa, nunca esqueça, que fique bem marcado isso: o seu passado, você não vai esquecer dele. Porque ninguém sofre de amnésia aqui. Ninguém bateu a cabeça e deu amnésia. O passado, ele vai estar sempre correndo atrás de você. Sempre correndo. Satanás vai conduzir ele sempre correndo. Sempre correndo. Dizia: antes você era assim, antes você fazia desse jeito, antes você agia daquele jeito. Sim. Aí começa a grande guerra, que é a guerra na mente. O grande campo de batalha na mente. O inimigo diz para você: você não pode, e você diz: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. O inimigo diz: você não vai vencer, você não vai conquistar, você não vai alcançar. E você diz: eu posso, eu posso, eu posso. Sai para lá, Satanás. Porque a guerra é no campo da sua mente. O inimigo vai trabalhar nos seus pensamentos. E trabalhando nos seus pensamentos, ele vai atingir os seus sentimentos. Logo, atingindo seus sentimentos, nós temos uma patologia, chama-se depressão, transtorno de ansiedade, como os médicos falam, transtorno de ansiedade, transtorno bipolar, toque, tantos transtornos que tem. Jesus, ele é o médico dos médicos. Ele é o especialista dos especialistas. Ele é o melhor cirurgião. Ele é o melhor psicólogo, o melhor terapeuta. Só tem um problema. Só existe um problema: se você continuar com o seu coração fechado.
ele não vai poder fazer nada. Talvez você diga: pastor, o que eu faço? Abra o seu coração. Nunca vá diante de Deus sem um assunto pronto, sem um projeto na mão. E quando você projetar qualquer coisa, você já projete vendo aquilo pronto. Isso chama-se fé. Esses dias uma irmã veio à igreja e deu uma oferta de R$13. R$13 para a construção lá. Ele disse: irmã, vamos orar, Jesus vai fazer um milagre. E ela disse: pastor, eu tenho um dinheiro lá que está trancado e não sei o que. Creio que Jesus vai fazer um milagre. Nós oramos, cremos no poder de Deus. Ali uns dias a irmã recebeu R$70 mil. Nós precisamos aprender que não é o tamanho da oferta, é a sinceridade. É que nem o dízimo, está lá em Hebreus. O dízimo é dado aos homens e reconhecido por Deus. Mas para isso precisa ter fé, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Sem fé você não conquista, o mal não vai embora. Você precisa usar a fé para poder vencer. E o que eu preciso fazer então, pastor? Vou contar uma história. Eu digo que não sou pregador, eu sou um bom contador de história. Havia uma casa, e nessa casa tinham 3 ratos. Eles dominavam a casa. Eles comiam salame, roíam o queijo, roíam os sacos de arroz, de farinha, faziam o que acontecia. O dono da casa, logo preocupado com aquela infestação de ratos, o que ele fez? Ele comprou um gato. Foi até o mercado em um pet e comprou um gato. Um gato lindo, forte, robusto. E trouxe o gato e largou em casa. E na primeira noite, os ratos saíram para fazer a sua ação da noite. E quando viram, se depararam com aquele grande bichano. Apavorados, voltaram para suas tocas. No outro dia de manhã, pela manhã, o dono da casa acordou, foi para a cozinha, foi no armário e viu que estava tudo intacto. Então o gato havia dado certo, a compra do gato. Então os ratos fizeram uma reunião. E nessa reunião eles procuraram descobrir como poderiam vencer o gato. Então sabe que eles tiveram uma ideia: vamos comprar um sino e vamos colocar no pescoço do bichano. Então os ratos compraram um sino, trouxeram e colocaram no pescoço do gato enquanto ele dormia. Então todas as vezes que o gato se levantava, eles sabiam onde o gato estava dentro de casa. Moral da história: às vezes você precisa colocar um sino naquilo que quer te atormentar. Você precisa criar uma estratégia para vencer aquilo que te causa temor, que te causa ansiedade, que te causa inquietação, irritabilidade, que traz pensamentos negativos, que enche a sua lixeirinha de coisas. Sabe por quê? Mas hoje, mais amanhã, essa lixeira vai estourar. E aí vai aparecer uma patologia e vai ficar mais difícil de vencer. Então, a Bíblia diz o que para mim hoje? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu mesmo preciso me examinar. Olha, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar isso. Tem coisas que nós trouxemos durante a vida que nós precisamos abandonar. Quer ver uma coisa? Uma grande dificuldade eu vejo aqui na cidade. A gente veio para cá já faz um tempo, já se acostumou, mas o pessoal, qualquer coisa, taca-lhe a buzina no carro, né? Taca-lhe a buzina e xinga. E esses dias eu dirigindo, um cara me cortou a minha frente, entrou, e a minha mulher está do meu lado assim: buzina para ele. Eu digo: não.
A Bíblia diz assim: não deis lugar ao diabo. Se eu preciso me livrar dele, para que eu vou dar lugar para ele? Uma das marcas da nova vida em Cristo é o domínio próprio, o autocontrole. Às vezes eu tenho vontade de dizer um monte de coisa, mas eu não digo. Eu não digo, porque a Bíblia diz que é melhor ouvir do que falar, e na multidão de palavras há pecado. E diz mais: aquele que guarda a sua língua guarda a sua alma do inferno. Temos que cuidar com as vãs conversações. Então eu entro mudo e saio calado, porque a Bíblia diz que até o nécio, quando está em silêncio, passa por sábio. E a nossa vitória, ela já foi conquistada. A sua cura, o seu milagre, a sua vitória, ela já foi conquistada. Você só precisa receber. Receber. A Bíblia diz que quem crer, recebe. Quem não crê, não recebe. Então, se eu crer, um dia alguém perguntou para mim assim: pastor, o que é crer? É simples. Crer é acreditar. E sabe como é que é acreditar? Quantos aqui tem filho ali? Aqui tem filhos pequenos? Levantem a mão aqui. Eu não vou perguntar quem já foi filho, todo mundo foi filho. Eu lembro da minha mãe. Às vezes a gente corria no sol. Vim em casa: ai mãe, estou com uma dor de cabeça, mãe. A mãe abria o armário, pegava um copo, botava um dedo de água, pegava uma colherzinha, batia aquela água e dizia assim: toma, filho, e vai lá e deita no sofá. Quem já tomou esse remédio aqui? O remédio que sara tudo. Sabe como é que é o nome disso? Chama-se fé inocente. E sabe por que às vezes a gente não recebe o milagre? Porque a nossa fé, ela não é inocente. Como assim não é inocente, pastor? Porque quando nós pedimos para guardar, para gastar com os nossos próprios deleites. Mãos limpas, coração puro, esse entrará no lugar santo dos santos. E não ama a vaidade. A maior dificuldade das pessoas hoje é que elas não sabem quem são. Se eu convidasse qualquer um de vocês que está aqui nessa noite, subisse aqui nessa tribuna e perguntasse quem é você, você não saberia me dizer. Você ia começar a dizer: eu sou filho do fulano, irmão do ciclano, primo do... Não, eu não quero saber quem você... Eu quero saber quem você é. Quem é você? Se você não sabe quem é o seu eu, porque hoje nós temos uma facilidade muito grande de construir o nosso ego. Tem gente que tem um ego que tem que carregar numa carreta, mas o eu dele é bem pequenininho. Porque quando eu consigo me conhecer, eu aprendo quais são as minhas limitações. Eu consigo aprender com as minhas limitações, e também descubro quais são as minhas potencializações na presença de Deus. O quanto eu tenho. Porque na verdade o diabo mentiu para você, dizendo que você não tem, e você tem. Porque Deus te fez mais do que vencedor. Vamos ficar de pé, irmãos.